Você já parou para pensar em quantas verdades foram desprezadas simplesmente porque pareciam frágeis demais para suportar o peso da incredulidade? Quantas vozes sussurraram o que outros só gritariam séculos depois? Quantas palavras foram enterradas vivas apenas para ressurgirem como monumentos inquebráveis do tempo? Hoje, vamos mergulhar em uma jornada fascinante através da história humana e das Escrituras, descobrindo como o que parecia fraco aos olhos do poder revelou-se a força mais duradoura de todas. E aqui está uma verdade que vai ecoar em seu coração. Muitas vezes, Deus escolhe exatamente aquilo que o mundo rejeita para manifestar sua glória eterna. Imagine por um momento uma palavra sendo proferida em um canto esquecido do mundo antigo. Talvez tenha sido dita por alguém sem credenciais, sem títulos, sem poder político. Essa palavra foi ridicularizada, proibida, perseguida. Mas algo extraordinário aconteceu. Ela sobreviveu. Não apenas sobreviveu, mas floresceu. Atravessou oceanos, transpôs montanhas, venceu impérios. O tempo, esse juiz imparcial e silencioso, confirmou seu valor. E aqui reside uma das lições mais profundas que podemos aprender. A verdade não precisa de força humana para prevalecer. Ela carrega em si mesma o poder da eternidade. Vamos começar explorando um fenômeno fascinante que arqueólogos e historiadores têm documentado ao longo das últimas décadas. Palavras, ideias e conceitos que foram sistematicamente suprimidos, apenas para emergirem mais tarde como pilares da civilização. No século XVI, por exemplo, a palavra democracia era considerada uma ameaça perigosa por reis e imperadores. Era proibida, censurada, punida. Quem ousasse pronunciá-la poderia enfrentar a morte. Documentos da época mostram como pensadores foram perseguidos por defender conceitos que hoje consideramos fundamentais. Mas aquela palavra fraca, sussurrada em reuniões secretas, acabou transformando continentes inteiros. Para entendermos isso profundamente, precisamos compreender o contexto cultural das sociedades antigas. Naquele tempo, o poder era concentrado nas mãos de pouquíssimos, e qualquer ideia que desafiasse essa estrutura era vista como heresia ou traição. O medo de perder o controle levava os poderosos a suprimir não apenas palavras, mas conceitos inteiros. Antropólogos culturais revelam que sociedades autoritárias sempre temeram mais as ideias do que as armas, porque armas conquistam territórios, mas ideias conquistam mentes e corações. Há um paralelo impressionante nas Escrituras. No livro de Atos, capítulo 5, versículos 38 e 39, encontramos o conselho de Gamaliel ao Sinédrio. Se este plano ou esta obra é de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los. A palavra grega usada para obra é ergon, que significa não apenas uma ação, mas um trabalho contínuo, um empreendimento que carrega propósito divino. Gamaliel, um fariseu respeitado, reconheceu algo que seus contemporâneos não queriam aceitar. A verdade divina não pode ser silenciada pela força humana. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas históricas confirmam que movimentos nascidos sob perseguição frequentemente se tornam os mais duradouros. Recentes escavações arqueológicas no Oriente Médio revelaram algo extraordinário sobre a transmissão de textos antigos. Especialistas descobriram que comunidades perseguidas desenvolveram métodos sofisticados para preservar suas escrituras, escondendo-as em cavernas, copiando-as em condições extremamente adversas, memorizando passagens inteiras. As descobertas dos manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran entre 1947 e 1956, confirmaram que textos bíblicos foram preservados com uma precisão impressionante através de séculos de perseguição.
Historiadores ficaram atônitos ao comparar manuscritos separados por mais de 1000 anos e encontrar variações mínimas, quase imperceptíveis. Agora, deixe-me compartilhar algo que geógrafos e arqueólogos descobriram sobre a disseminação de ideias no mundo antigo. A região da Galileia, onde Jesus ministrou, estava localizada a aproximadamente 130 quilômetros ao norte de Jerusalém, uma jornada que, na época, levaria cerca de 3 a 4 dias a pé. Era considerada uma área marginal, desprezada pelas elites religiosas de Jerusalém. O próprio termo Galileu era usado como insulto. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, Natanael pergunta: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Essa frase não era apenas retórica, refletia um preconceito cultural profundo. Mas foi exatamente desse lugar desprezado que emergiu a mensagem que transformaria o mundo inteiro. Para aquela sociedade, isso era revolucionário, porque o conhecimento religioso estava centralizado no Templo de Jerusalém. Arqueólogos descobriram que o templo funcionava como o centro político, econômico e espiritual da nação judaica. Suas dimensões eram impressionantes. A área total do complexo do Templo Herodiano cobria aproximadamente 15 hectares, equivalente a cerca de 20 campos de futebol. As pedras usadas em sua construção pesavam até 50 toneladas cada uma. Engenheiros modernos explicam que mover essas pedras sem maquinaria atual exigiria centenas de trabalhadores e técnicas sofisticadas de construção. Era um monumento ao poder estabelecido. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Jesus não precisou de templos magníficos ou poder político para espalhar sua mensagem. Em João, capítulo 4, versículos 23 e 24, ele declarou algo radical: "Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." A palavra grega para verdade é aletheia, que literalmente significa não esquecido, ou aquilo que não pode ser ocultado. Linguistas explicam que esse termo carrega a ideia de algo que eventualmente se revela, independentemente de tentativas de suprimi-lo. Jesus estava dizendo que a verdadeira adoração não depende de locais físicos ou estruturas de poder, mas de algo interno, eterno, indestrutível. Vamos explorar agora um aspecto fascinante: as vozes que foram sistematicamente apagadas, mas cujas palavras sobreviveram através dos séculos. Historiadores documentaram que, ao longo da história, inúmeras mulheres escreveram obras importantes sob pseudônimos masculinos, porque suas vozes não eram levadas a sério. Mary Ann Evans escreveu como George Eliot. As irmãs Brontë usaram nomes masculinos, mas suas palavras transcenderam as limitações de sua época. O que elas escreveram era verdadeiro demais para ser esquecido, mesmo quando suas identidades reais eram ocultadas. Este padrão se repete através da história bíblica. Pense em Esther, uma jovem judia órfã que se tornou rainha da Pérsia. O livro que leva seu nome está situado no período do exílio babilônico, aproximadamente no século V a.C. A capital persa, Suzã, onde os eventos ocorreram, ficava a aproximadamente 1.600 quilômetros a leste de Jerusalém. Para aquela época, era uma distância quase incompreensível, separando os judeus exilados de sua terra prometida. Esther era considerada fraca por múltiplas razões. Era mulher, era judia em terra estrangeira, era órfã. Mas suas palavras, "se perecer, pereci", mudaram o destino de uma nação inteira. Especialistas em história persa explicam que a coragem de Esther desafiava não apenas as normas de gênero, mas todo o sistema político autocrático do Império Persa. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que muitos textos antigos, considerados míticos ou exagerados, foram confirmados por evidências físicas.
Inscrições cuneiformes, encontradas na Mesopotâmia, mencionam eventos e pessoas descritos nas Escrituras. O cilindro de Ciro, descoberto em 1879, confirma o decreto que permitiu aos judeus retornarem a Jerusalém após o exílio, exatamente como descrito em Esdras, capítulo 1. Geólogos descobriram evidências de eventos climáticos extremos que correspondem a narrativas bíblicas. Cada nova descoberta fortalece a credibilidade de palavras que muitos tentaram desacreditar. Mas aqui está algo ainda mais profundo. Muitas verdades foram rejeitadas não por serem falsas, mas por serem simples demais. Quando Naamã, o comandante sírio, foi instruído pelo profeta Eliseu a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado de lepra, sua reação inicial foi de indignação. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 13, seus servos perguntaram: se o profeta te mandasse fazer alguma grande coisa, porventura não a farias? A simplicidade da solução parecia insultuosa para alguém de sua posição. Antropólogos culturais explicam que nas sociedades antigas do Oriente Médio, curas milagrosas eram esperadas através de rituais complexos e caros. A proposta de Eliseu desafiava essas expectativas completamente. O Rio Jordão, onde Naamã deveria mergulhar, tem uma extensão de aproximadamente 320 quilômetros, desde suas nascentes no Monte Hermon até o Mar Morto. Hidrólogos explicam que suas águas têm características únicas devido à alta concentração de minerais. Mas a cura de Naamã não tinha nada a ver com propriedades químicas da água, tinha a ver com obediência e humildade. A palavra original em hebraico para mergulhar é taval, que significa imersão completa, uma rendição total. Não era sobre a água, era sobre a submissão à vontade de Deus. Agora deixe-me compartilhar descobertas fascinantes sobre como palavras sobreviveram à violência sistemática. Durante o período da Inquisição, que se estendeu do século XII ao XIX, a posse de Bíblias em língua vernácula era crime punível com morte. Documentos históricos revelam que pessoas arriscavam suas vidas para copiar e preservar passagens das Escrituras. William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês no século XVI, foi executado por heresia em 1536. Suas últimas palavras foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Apenas 3 anos depois, o rei Henrique VIII autorizou a publicação de Bíblias em inglês. A palavra que Tyndale morreu defendendo tornou-se a base da fé de milhões. Especialistas em linguística histórica explicam que línguas inteiras foram quase extintas por colonização e perseguição, mas sobreviveram através de cantigas, provérbios e orações passadas oralmente. O hebraico, considerado língua morta por quase 2000 anos, foi ressuscitado como língua viva em Israel no século XX. Isso é extraordinário porque, historicamente, nenhuma língua morta jamais foi revivida com sucesso para uso cotidiano. Mas a ligação dos judeus com suas escrituras era tão profunda que a língua dos profetas voltou a ser falada nas ruas. Há um poder inexplicável no que é dito em voz baixa. Provérbios capítulo 15, versículo 1, nos ensina: a resposta branda desvia o furor. A palavra hebraica para branda é rak, que significa macia, suave, tênue. Não é sobre volume, é sobre essência. Psicólogos modernos confirmam que palavras ditas em tom calmo frequentemente têm impacto mais duradouro que gritos. Neurologistas explicam que o cérebro humano processa informações de forma diferente dependendo do tom emocional da comunicação. Palavras ditas com serenidade ativam áreas do cérebro associadas à reflexão profunda, enquanto gritos ativam respostas de luta ou fuga. Jesus exemplificou isso perfeitamente. Quando foi interrogado por Pilatos, em João, capítulo 19, ele permaneceu praticamente em silêncio. Sua defesa não foi eloquente, não foi inflamada.
Era verdade simples, declarada com autoridade tranquila. E aquelas poucas palavras ressoam há 2000 anos. Historiadores romanos da época, como Tácito e Joséfo, documentaram a existência de Jesus e o movimento que ele iniciou. O que os impressionava não era a força militar ou política dos primeiros cristãos, mas sua persistência inabalável diante da perseguição. Eles não gritavam, não se vingavam, simplesmente continuavam proclamando a verdade. Deixe-me compartilhar algo sobre erros que estavam certos. Ao longo da história, muitas descobertas foram rejeitadas inicialmente por estarem fora do padrão aceito. Ignaz Semmelweis, médico húngaro do século XIX, descobriu que lavar as mãos reduzia drasticamente mortes por febre puerperal. Ele foi ridicularizado pela comunidade médica e morreu em um hospício, desacreditado. Apenas décadas depois, Louis Pasteur e Joseph Lister confirmaram a teoria dos germes, validando completamente as ideias de Semmelweis. O que parecia fraqueza ou loucura era, na verdade, visão além do tempo. As Escrituras estão repletas de exemplos semelhantes. Noé construiu uma arca em terra seca, longe de qualquer corpo de água significativo, durante 120 anos. Engenheiros navais modernos analisaram as dimensões da arca descritas em Gênesis, capítulo 6, versículos 15 e 16. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Isso equivale a aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. Especialistas em engenharia naval explicam que essas proporções, uma relação de 6:1 entre comprimento e largura, são ideais para estabilidade em águas turbulentas. Noé não era engenheiro naval, mas as instruções de Deus eram perfeitas. Durante mais de um século, ele foi zombado, até que as águas vieram. Para aquela sociedade, construir uma embarcação daquele tamanho, sem qualquer evidência de dilúvio iminente, parecia insanidade absoluta. Antropólogos explicam que comunidades antigas raramente empreendiam projetos de longo prazo sem evidências imediatas de necessidade. Noé desafiou toda a lógica humana porque sua obediência não estava fundamentada em evidências visíveis, mas em confiança na palavra de Deus. E aqui está uma verdade poderosa. Às vezes, o que parece fraqueza aos olhos humanos é exatamente a força que Deus escolhe para manifestar seu poder. Vamos falar agora sobre herança invisível, aquelas palavras que passam de geração em geração, sem que entendamos completamente sua origem ou significado. Famílias transmitem frases, avisos, conselhos que parecem simples, mas carregam sabedoria acumulada através de décadas ou séculos. Não durma com raiva no coração. Palavra dada é palavra honrada. O que você planta, você colhe. Essas expressões, repetidas incansavelmente, moldam valores e comportamentos de formas que nem sempre percebemos conscientemente. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, instrui: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A palavra hebraica para ensina é shanak, que originalmente significava dedicar ou iniciar. Não se trata apenas de instrução verbal, mas de imersão completa em um modo de vida. Pedagogos modernos confirmam que valores são mais efetivamente transmitidos através de exemplo consistente do que através de lições formais. Crianças absorvem não apenas o que dizemos, mas como vivemos. Arqueólogos descobriram que culturas antigas transmitiam conhecimento crucial através de histórias, canções e rituais. Povos sem escrita desenvolveram técnicas mnemônicas sofisticadas para preservar informações através de gerações. Alguns provérbios indígenas contêm conhecimento ecológico preciso sobre padrões climáticos, comportamento animal e propriedades medicinais de plantas. Conhecimento esse que foi ridicularizado como superstição,
mas que estudos científicos modernos têm validado. O que parecia fraco, simples demais para ser levado a sério, revelou-se profundamente verdadeiro. Jesus frequentemente ensinou através de parábolas, histórias simples que carregavam verdades profundas. A parábola do semeador, do grão de mostarda, da pérola de grande valor. Estas histórias pareciam simples demais para alguns de seus ouvintes, especialmente para os líderes religiosos que esperavam dissertações teológicas complexas. Mas essas parábolas simples atravessaram 2 milênios e continuam transformando vidas hoje. Linguistas explicam que histórias têm poder de penetração cultural que argumentos lógicos não possuem. Elas contornam defesas intelectuais e alcançam o coração diretamente. Há algo extraordinário sobre profetas e alertas desacreditados que se cumpriram com precisão assustadora. Jeremias profetizou que o exílio babilônico duraria 70 anos. Em Jeremias, capítulo 25, versículo 11, ele declarou: "Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Na época, isso parecia absurdo. Babilônia estava no auge de seu poder, e a ideia de que o exílio seria temporário parecia impossível. Mas exatamente 70 anos depois, conforme registrado em Esdras, capítulo 1, o rei Ciro da Pérsia emitiu um decreto permitindo o retorno dos judeus. Historiadores confirmam essa cronologia através de registros persas e babilônicos. O tempo é realmente o verdadeiro intérprete das palavras. Conselhos que recebemos na juventude frequentemente só fazem sentido décadas depois. Cuide de sua saúde, valorize suas amizades, invista em relacionamentos, não apenas em carreiras. Na juventude, essas palavras parecem clichês vazios, mas quando envelhecemos, quando enfrentamos perdas, quando percebemos a fragilidade da vida, essas palavras simples revelam sua sabedoria profunda. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, aconselha: "Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade." A palavra hebraica para lembra é zakar, que significa mais do que recordar mentalmente. Significa agir com base na lembrança. É um chamado não apenas para pensar em Deus, mas para estruturar a vida em torno dessa consciência enquanto ainda há tempo, vigor e oportunidade. Gerontólogos confirmam que pessoas que desenvolvem vida espiritual significativa desde jovens tendem a enfrentar os desafios do envelhecimento com mais resiliência e paz. Quando tudo cai, quando impérios desmoronam, quando estruturas políticas colapsam, quando riquezas evaporam, a palavra permanece. Isaías, capítulo 40, versículos 6 a 8 declara: "Toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente." Este texto foi escrito há aproximadamente 2.700 anos. Desde então, civilizações inteiras surgiram e desapareceram. O Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano, todos se foram. Mas as palavras de Isaías ainda ressoam hoje com poder inalterado. Botânicos explicam que a grama e as flores mencionadas em Isaías crescem rapidamente no Oriente Médio após as chuvas de inverno, mas murcham com a chegada do calor intenso do verão, frequentemente em questão de dias. É uma metáfora visual poderosa da transitoriedade humana contrastada com a permanência divina. O que parece forte e vibrante hoje pode desaparecer amanhã, mas a verdade de Deus atravessa eras sem diminuir. Há algo profundamente comovente sobre ideias que começaram fracas aos olhos do poder, mas que eventualmente transformaram o mundo. O Sermão da Monte, proferido por Jesus em algum lugar nas colinas ao redor do Mar da Galileia, apresentou conceitos revolucionários. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os misericordiosos.
Em uma sociedade romana que glorificava força militar, conquista e poder, essas palavras pareciam não apenas fracas, mas perigosamente subversivas. Sociólogos explicam que Roma mantinha seu império através de hierarquias rígidas e demonstrações constantes de força. A mensagem de Jesus virava esse sistema completamente de cabeça para baixo. Mas aqui está o que mais impressiona. O Império Romano caiu, mas o Sermão da Monte continua moldando civilizações. As palavras que pareciam fracas demoliram estruturas de opressão que pareciam invencíveis. Martin Luther King Jr. citou o Sermão da Monte ao liderar o movimento pelos direitos civis. Mahatma Gandhi, embora não cristão, foi profundamente influenciado pelos princípios de não violência presentes nos ensinamentos de Jesus. Palavras faladas em uma colina obscura há 2000 anos continuam inspirando movimentos de justiça e paz pelo mundo inteiro. E aqui chegamos a uma verdade que precisa ser gravada profundamente em nossos corações. Deus especializa-se em usar o que o mundo descarta. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29 declara: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis do mundo e as desprezadas e as que não são, para aniquilar as que são. A palavra grega para fracas é asthenes, que significa sem força, doente, impotente. Deus intencionalmente escolhe o que não tem poder próprio para demonstrar que a verdadeira força vem dele. Pense nos discípulos, pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns sem educação formal em teologia. Pedro negou Jesus 3 vezes. Tomé duvidou. Mateus era odiado como traidor colaboracionista com Roma, mas esses homens improváveis viraram o mundo de cabeça para baixo. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 6, registra a acusação contra eles. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Historiadores confirmam que, em aproximadamente 3 séculos, o cristianismo passou de seita perseguida à religião oficial do Império Romano. Isso não aconteceu através de exércitos ou poder político, mas através da persistência inabalável de pessoas comuns, proclamando uma verdade transformadora. Talvez você se sinta fraco hoje. Talvez sua voz pareça pequena demais, sua influência insignificante demais, suas palavras impotentes demais para fazer diferença. Mas lembre-se, as palavras mais poderosas da história humana foram frequentemente pronunciadas por aqueles que o mundo considerava fracos. A verdade não precisa de multidões para ser válida. Ela não precisa de aprovação para ser real. Ela simplesmente é, e o tempo eventualmente a confirmará. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, nos lembra: a palavra de Deus não está presa. Mesmo quando Paulo escreveu essas palavras, ele estava literalmente acorrentado em uma prisão romana. Sua liberdade estava restrita, seu corpo estava preso, mas a palavra que ele proclamava não poderia ser contida. Arqueólogos identificaram a provável localização da prisão mamertina em Roma, onde a tradição indica que Paulo foi encarcerado. É uma cela subterrânea pequena, escura, úmida, projetada para quebrar o espírito dos prisioneiros. Mas daquele lugar de aparente fraqueza, Paulo escreveu cartas que hoje fazem parte das Escrituras eternas. Suas palavras, escritas em correntes, libertaram incontáveis almas através dos séculos. Então hoje eu lhe faço esta pergunta: que palavra você está carregando que parece fraca demais para importar? Que verdade você conhece, mas hesita em proclamar porque teme que ninguém ouvirá? Que sementes você está segurando, achando que são pequenas demais para produzir colheita? Plante-as, fale-as, viva-as, porque o tempo, esse juiz silencioso e imparcial, eventualmente confirmará o que é verdadeiro, e você descobrirá que o que parecia fraco era, na verdade,
indestrutível. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que Ele, que escolheu nascer em um estábulo humilde, que escolheu pescadores como embaixadores, que escolheu a cruz como trono, abençoe você com a sabedoria de reconhecer que sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Que você nunca despreze o dia das pequenas coisas, sabendo que nas mãos de Deus, uma palavra falada em fé pode mover montanhas, abrir mares e transformar nações. Que a glória seja dada a Deus Pai, que desde a fundação do mundo planejou usar o fraco para confundir o forte, provando que sua sabedoria excede infinitamente a sabedoria humana. Amém.